ministração da palavra do Senhor, e peço aos irmãos, por gentileza, que abra a palavra do Senhor em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. Tiago, capítulo 1, versos 1 a 4. Tiago, capítulo 1, verso de 1 a 4. Ouça com fé a palavra do nosso Deus que diz: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Amém. Que o Senhor aplique a sua santa e inerrante palavra aos nossos corações. Oremos, irmãos. Santo Deus e glorioso Senhor, pedimos ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito ilumine nossas mentes, ó Deus. Abra os nossos corações. Nós venhamos entender a Tua lei, ó Deus. A Tua palavra, que é infalível, inerrante e autoritativa para nossas vidas, Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Rogo ao Senhor, por mim também, ó Deus. Pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor, Deus, ajude, meu Pai, a transmitir a Tua palavra com fidelidade. Que o Senhor use-me como instrumento em Tuas mãos, para a glória do Teu santo e sublime nome. Pois só o Senhor, Deus, é digno de todo louvor e adoração. Usa-me também, ó Deus, para a edificação da vida dos meus irmãos, para a salvação dos eleitos. Pois sem o Senhor, Deus, nada somos e nada podemos fazer. E em nome de Cristo nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, nesta noite eu quero falar com os irmãos sobre provações, sobre os benefícios das provações em nossas vidas. Irmãos, é comum em meio às provações, em meio aos sofrimentos que as provações sobrevêm em nossas vidas, nós nos perguntarmos: por que eu estou passando por essa provação? O que foi que eu fiz para merecer essa provação? Ou o que foi que eu deixei de fazer para com o Senhor? O que foi que eu deixei de fazer para com o Senhor que eu estou passando essa provação, esse sofrimento? Irmãos, essas são perguntas que ou já escutamos dos nossos irmãos, as pessoas que nos cercam, ou nós mesmos já nos fizemos essa pergunta quando nós estamos passando pelo sofrimento. E por que, irmãos, de tais perguntas? Porque, irmãos, lá no fundo, no íntimo de nossos corações, nós acreditamos que não merecíamos estar passando aquele sofrimento. Nós achamos que não somos merecedores de provações, mas somos merecedores das bênçãos do Senhor. Ou, na melhor das hipóteses, nós podemos pensar: essa provação veio sobre a minha vida, mas não tem proveito algum esse sofrimento que eu estou passando. Meus irmãos, não nos enganemos, o pecado ele nos cega. O pecado ele nos cega. E é por isso que nós, quando estamos em meio ao sofrimento que a provação faz, nós sentimos, nós pensamos logo em: o que eu estou fazendo de errado? Ou o que foi que eu deixei de fazer para o Senhor que o Senhor está me castigando? O pecado nos faz pensar isso. E não passa em nossas mentes que
as provações, ela é o método de Deus de moldar o nosso caráter, de transformar nosso coração. Queridos irmãos, a vida cristã, ela não é um mar de rosas, só bênçãos, agora é só vitória. Não. Por mais que muitas vezes nós queremos que assim seja. Por exemplo, existe uma seita muito conhecida que diz assim: olha, no momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não há mais problema na sua vida. Não há mais, os problemas irão desaparecer, agora é só a vitória. E é por isso que eles têm reuniões, os títulos das reuniões, dos cultos deles é: venha e pare de sofrer. Ou, venha tantas semanas e seja abençoado e não tenha sofrimento. Irmãos, esse não é o pensamento que nós aprendemos da palavra do Senhor. Um pensamento que é contrário ao Senhor. Mas, mesmo nós rejeitando esse pensamento dessa seita, que diz que você agora crê em Jesus, os problemas vão desaparecer, mesmo nós condenando esse pensamento, quando estamos passando por provação, nós cremos assim. Mas eu aceitei Jesus e minha vida foi piorar. Os problemas fizeram foi aumentar. E aí nós falamos: Senhor, eu tenho lido a Bíblia todos os dias e ainda estou sofrendo. Senhor, eu tenho orado todos os dias. Todas as horas, eu oro incessantemente. Tenho dado o dízimo, tenho ido para o culto domingo após domingo, mas mesmo assim, Senhor, eu ainda estou sofrendo. Percebe, irmãos, que quando nós estamos sofrendo, e como eu falei, o pecado ele nos cega. Porque nós, lá no fundo, quando nós falamos isso: Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho feito isso. Então, em outras palavras, olha, Senhor, eu mereço as bênçãos do Senhor. Eu mereço ser abençoado pelo Senhor, até porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer. E aí pensamos, o sofrimento que advém das provações, ele não é compatível com o Evangelho. Mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um Evangelho honesto e realista. Ele não nos mente. Porque desde o princípio, irmãos, temos estabelecido na palavra do Senhor que o sofrimento ele faz parte do povo de Deus. Que as provações fazem parte do povo de Deus. Então essa ideia de venha e pare de sofrer não condiz com a Escritura. O nosso Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16, 32. No mundo tereis aflições. O Senhor mostra que, olha, vocês vão passar por sofrimento. Mas aí nós logo em seguida temos a promessa. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, lemos e entendemos como ela de fato diz que Deus ele é soberano, Ele governa todas as coisas estão debaixo da vontade do Senhor, e por outro lado, que o sofrimento ele é uma realidade na vida do povo de Deus, do povo do Senhor. Tiago, meus irmãos, quando ele escreve essa epístola aqui, ele está preocupado com a prática do cristianismo. Porque aqueles irmãos abraçaram a Cristo, agora eles creem em Cristo, mas essa forma de crer, esse conhecimento que eles agora têm de Cristo como o Messias, o verdadeiro Rei, o Redentor, ele não pode ficar só no intelecto. Ele tem que ser colocado agora em prática. Então a vida desses irmãos, diante do sofrimento, diante das provações, tem que condizer com aquilo que eles acreditavam. É, portanto, irmãos, que nesses pequenos versos, nesses 4 versos, nós aprendemos que as provações que vêm de Deus para os seus filhos são uma bênção. As provações, irmãos, é uma bênção na vida
do povo de Deus, como nós iremos aprender nesta noite. Tiago, meus irmãos, no verso 1, ele diz, ele se identifica como o autor dessa epístola e também os seus destinatários. Olha como é que ele se apresenta para os irmãos que estavam sofrendo perseguições. Porque vale lembrar que, nesta época, o cristianismo ele era uma religião proibida. Ele não era reconhecido pelo Império Romano. É por isso que muitos foram presos. Porque a religião oficial, dentro da lei romana, era o judaísmo. Então eles se afastaram do judaísmo, agora eles abraçaram a fé em Jesus Cristo. E muitos foram perseguidos, presos por quê? Porque eles agora estavam dizendo que Jesus é o Senhor e não César. E aí Tiago se apresenta, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Esse Tiago aqui, irmãos, que escreveu a epístola, ele é o meu irmão de Jesus. Se nós olharmos no Evangelho de João, no capítulo 7, verso 5, vamos ver que os irmãos de Jesus, no seu ministério terreno, não criam em Cristo. Eles eram incrédulos para com Jesus. E esse Tiago estava nessa situação. Mas, após o Senhor Jesus Cristo ressuscitar, esse irmão, Tiago, meu irmão de Jesus, ele é convertido pelo Senhor. E de um incrédulo, ele passa agora a ser um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago também ele se tornou um líder em Jerusalém, na igreja de Jerusalém. Ele teve uma voz importantíssima no concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, pois os irmãos conferem, e era considerado como uns pilares da igreja, ou seja, como uma pessoa que tinha a autoridade na igreja do Senhor. Então, tratava-se de um homem importante para a igreja, um líder, um homem que viu a Cristo, mas ele se identifica como servo de Deus, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele não se identifica como uma autoridade. Ele poderia fazer isso porque nós sabemos que ele era uma autoridade na igreja. Mas não, ele se identifica como um escravo do Senhor Jesus. Um escravo de Deus. E escravo, meus irmãos, nesta época, esse termo servo, que pode também ser traduzido, sabemos que pode ser traduzido como escravo, não era simplesmente um trabalhador banal. Quando a pessoa dizia que era um escravo, tinha um significado muito profundo. Escravo significava uma pessoa que tinha humildade, porque ele reconhecia que era um escravo. Ele deveria ser leal ao seu senhor, obediente ao seu senhor. E a obediência era a tarefa do escravo. Ele deveria ser obediente ao seu senhor. E a sua posição de servo e o seu relacionamento com o seu senhor, de lealdade. Então o que ele está dizendo aqui, olha, eu sou um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Obediente, humilde e leal. E não há maior bênção, irmãos, do que ser reconhecido, ou se apresentar, ou, melhor dizendo, ser um escravo de Jesus. Porque ou nós somos escravos de Jesus Cristo, ou somos escravos de Satanás. E é muito melhor nós sermos escravos de Jesus, porque o nosso Senhor, Ele é bondoso e misericordioso. E aí Tiago, após se identificar como Tiago e dizer o seu status, que era um escravo, ele escreve para os irmãos que estavam dispersos. Esses irmãos, meus queridos irmãos, eram pessoas que foram expulsos de Jerusalém.
expulsos de sua terra natal, porque agora eles tinham abraçado a Cristo. E esse termo aqui, dispersão, é o mesmo que acontece, que aparece lá em Atos 11, 8, capítulo 8, verso 1 de Atos. Depois da morte de Estevão, a igreja de Jerusalém foi dispersa. A perseguição fez com que os irmãos fossem dispersos. Atos capítulo 11, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação, então eram irmãos que estavam sofrendo. E não era um sofrimento, irmãos, pequeno. Ah, meu chefe está me perseguindo. Não é esse tipo de sofrimento. Era um sofrimento severo. Muitos foram expulsos de seus lares. Muitos foram mortos. E aí ele escreve para esses irmãos, para animá-los, fortalecê-los e mostrar que essas provações, que esses sofrimentos eram uma bênção de Deus na vida deles. E há modo correto, irmãos. Há um modo correto de nós enfrentarmos as provações que vêm do Senhor. Verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Como, irmãos, nós, com base nesse texto, aprendemos a enfrentar as provações que sobrevêm em nossas vidas? Com toda alegria. Mas antes disso, perceba, olha aqui no começo do verso 10. Meus irmãos. E depois você chega em casa e, de uma sentada, irmãos, leia toda a epístola de Tiago. Você vai perceber várias vezes ele falando, olha, meus irmãos, meus amados irmãos. É uma linguagem que mostra intimidade com aqueles irmãos. É uma linguagem, meus irmãos, que mostra cuidado. Tiago, por mais que ele fosse um líder, ele não se achava superior aos demais irmãos. E ele nem se comportava assim. Por quê? Porque ele está seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos. E aqui era um pastor que não se sentia dono da igreja. Que só porque era um líder e tinha autoridade dos demais irmãos, isso não lhe dava motivos ou prerrogativas para que ele viesse desprezar os irmãos. Não, ele se identifica com os irmãos. Meus irmãos. Meus amados irmãos. E ele continua. Tende por motivo de toda alegria. E aqui nós temos já um imperativo. Olha, tende por motivo de toda alegria o passados por várias provações. E essa expressão aqui, irmãos, tende por motivo de toda alegria, ela só ocorre aqui. Me refiro no original. E a ideia aqui é de uma alegria completa, sem rancor, sem mágoa, sem nenhum tipo de coisa ruim. Mas Tiago, ele está chamando aos crentes, olha, olhe para as provações com alegria. Com alegria. Pois elas são bênçãos do Senhor, como nós vamos ver mais na frente. É claro, meus irmãos, que quando estivermos passando por provações, pelo sofrimento, nós não somos proibidos de nós chorarmos, ou de nós sentirmos dor, porque de fato as provações, o sofrimento traz dor, traz tristeza. Quando vem a perseguição, quando vem a doença, as desgraças sobre nossas vidas, não é pecado nós chorarmos. Quando essas provações elas são intensas, quando esse sofrimento é terrível em nossas vidas. Mas o que não podemos é murmurar. Fazer com que esse choro
ele fique tão impregnado em nossos corações que nos faça ficarmos cegos com as bênçãos das provações. Tiago, ele mostra, no capítulo 5, um modelo de sofrimento, Jó. E nós sabemos que Jó, ele chorou, se sentiu muito triste porque ele não sabia, porque estava passando todo aquele sofrimento. E ter alegria, irmãos, em meio às provações, é uma das virtudes do crente, do eleito do Senhor. Ter alegria, mesmo em meio à escuridão. E as provas que Deus manda, irmãos, não vêm da sua ira, vêm do seu amor. As provas que nós passamos, que vêm do Senhor, não vêm da sua ira, vêm do seu amor, porque as provações, ela molda o nosso caráter. Nos molda à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, o modo correto de nós enfrentarmos as provações é com alegria. Com alegria. Por quê, irmãos? E aí ele vai dar alguns motivos. Por que nós enfrentamos as provações com alegria? O primeiro motivo é que as provações são passageiras. Tende por motivo, verso 2, de toda alegria, por passardes por várias provações. E essa é a alegria, irmãos, em saber que as provações que nós passamos, elas não são eternas. Elas são passageiras. Logo elas vão passar. Logo elas vão passar. E como eu falei, essas provações passando, nós crescemos à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Basta nós olharmos para o passado e ver algumas provações que nós enfrentamos. Como diante dessas provações nós não saímos mais fortes espiritualmente, mais humildes, mais santos, mais tementes ao Senhor. E não só essas provações, elas são várias, são passageiras, mas elas também são várias. São várias provações. E essas provações que os irmãos estavam passando, eram provações tanto comum a todos os homens, ou seja, doenças, dificuldades financeiras, mas também algumas provações comuns, melhor dizendo, específicas para o povo de Deus. Como eu falei, eles criam em Jesus agora. Eles estavam crendo em Jesus. E por eles estarem crendo em Jesus, teria algumas provações típicas deles serem agora escravos de Jesus. Perseguição socioeconômica. E aí eles estavam passando várias provações, porque eles estavam agora crendo em Cristo. Além daquelas provações de doenças, de perseguições, são várias provações. E quaisquer que sejam as provações, irmãos, que vêm sobre nossas vidas, elas são consideradas pelo povo do Senhor como provações que nos levam a ficarmos alegres. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas aqui, irmãos, inclusive os sofrimentos. É por isso que muitos vão dizer que o sofrimento na vida do ser humano, ele não tem significado algum. Não tem propósito algum. Mas na vida do crente temos. E nós temos exemplos, irmãos, de pessoas que, mesmo em meio às provações, mesmo em meio aos sofrimentos, eles ficaram alegres. Atos, capítulo 5. Abra comigo em Atos, capítulo 5. Atos 5, verso 41.
E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, ou seja, por Jesus Cristo. Acabaram de ser açoitados, e aí os apóstolos saem alegres, porque eles estavam sofrendo por amor a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nisso resultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé é muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Nisso exultai. E esse ensinamento, irmãos, de se alegrar em meio às provações, veio da onde? Do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Verso 10. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que é perseguido por amor a Jesus Cristo. Irmãos, há propósito nas provações, há um modo correto de enfrentá-las e há motivo de nós nos alegrarmos. Verso 3. E agora nós vamos ver por que devemos nos alegrar, além de percebermos que as provações elas são passageiras. Verso 3. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a chave aqui, irmãos, é o verbo saber. Sabendo. Olha, os crentes sabem os efeitos das provações em sua vida. As bênçãos que é serem provados pelo Senhor. Lembrando que o Senhor nos prova para nos aprovar. Ele não nos tenta, porque quem nos tenta é o inimigo de nossas almas. Mas o Senhor nos prova. E não só nos prova, mas Ele nos dá o escape, nos dá a sua graça para enfrentarmos as provações. O crente sabe, irmãos, que as provações não vêm por acaso. Não são coisas do acaso que de repente aconteceu tal sofrimento. Não. Vêm as provações na vida do servo do Senhor Jesus Cristo pelas bondosas mãos do Senhor. Como eu falei, para moldar o nosso caráter à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante o que João Calvino, um pastor, falou, comentando esse texto. Ele diz assim: olha, o Senhor nos aflige de várias maneiras, porque a ambição, a avareza, a inveja, a glutonaria, a intemperança, o excessivo amor ao mundo e as inumeráveis concupiscências nas quais nos vemos enredados, não podem ser curadas pela mesma medicina. Em outras palavras, olha, o Senhor tira de nosso coração a inveja, a avareza, a glutonaria
a fofoca, a concupiscência, o amor ao mundo, por meio das provações. Não por meio da medicina. Não existe um comprimido que você compra ali que tira a ira do seu coração. Não existe isso. Mas a provação, ela tem esse poder nas mãos do Senhor para tirar tudo aquilo que não presta de nossos corações, visando a nossa santificação. As provações nos purificam. E esse é o termo que ele usa aqui, provação. O crente, ele é testado ou provado para que ele venha ter uma fé mais pura, sabendo que a provação da vossa fé. E a ideia aqui, irmãos, de provação é de purificação. Um ourives, ou seja, um metalúrgico, especializado em ouro, em joias preciosas, ele coloca o ouro em um local, um recipiente, e bota uma temperatura muito alta, para que o ouro venha a ser derretido. Todas as impurezas venham a sair do ouro e ele venha a ter um ouro puro. E assim, irmãos, é também conosco. A provação, ela purifica a nossa fé, como o ouro era purificado. E nesse processo de purificação, para que venhamos ter uma fé mais robusta, mais pura, Tiago diz, olha, uma vez confirmada a vossa fé, produz perseverança. E o que é perseverança, irmãos? Se não permanecer, se não a capacidade de permanecer crendo em Jesus, mesmo quando tudo vão, não vai bem. Isso é perseverança, irmãos. O mundo, como nós popularmente dizemos, o mundo está acabando, mas nós ainda crendo em Jesus como nosso Senhor e Salvador. No capítulo 5 de Tiago, no verso 11, Tiago nos recomenda até a perseverança de Jó no sofrimento. Verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes, tendo ouvido da perseverança de Jó. Esse termo paciência é o mesmo termo, irmãos, para perseverança. Seria melhor traduzido como perseverança. E viste o que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eternas misericórdia e compassivo. É por isso que eu falei que é melhor nós sermos escravos do Senhor Jesus Cristo do que de Satanás, do que do mundo, porque esses servos são cruéis, eles não têm misericórdia. É a mesma linguagem do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 3, quando ele fala sobre provações. Capítulo 5 de Romanos, verso 3, olha. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E ao sabermos disso, irmãos, que as provações moldam o nosso caráter, purifica a nossa fé, molda a nossa vida. Isso é motivo de alegria ao passarmos pelas provações. E um segundo motivo, meus irmãos, é que nós cresçamos em maturidade. Finalzinho do verso 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E essa perseverança ela deve ter ação completa. Ou seja, o crente, mesmo em meio às provações, ele não pode desanimar. Ele tem que permanecer firme, crendo em Cristo.
perfeitos e íntegros. É claro, irmãos, que quando o Tiago fala, olha, para que sejais perfeitos e íntegros e nada deficiente, não é que vamos ser perfeitos no sentido de não pecarmos mais. Essa não é a ideia aqui. Como alguns ao longo da história interpretaram que o crente pode ser perfeito ao ponto de não pecar mais. E por isso não precisará mais confessar os seus pecados. A ideia aqui é de maturidade. Perfeitos e íntegros. Ou seja, a provação vai levar vocês a estarem mais maduros. Maduros espiritualmente. Como eu falei, basta nós olharmos, irmãos, para as provações no passado. Basta nós olharmos. Nosso caráter foi transformado. E podemos falar como o salmista falou, melhor dizendo, no Salmo 119, 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição. Por quê? Por que foi-me bom ter eu passado pela aflição? Aí ele continua, para que aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pelas aflições. Porque em meus aflições, eu aprendi os teus decretos. Eu aprendi a tua lei. E de fato, irmãos, quando estamos passando por provações, nós lemos mais a Escritura Sagrada. Nós oramos mais. Não é verdade que isso acontece? É uma bênção do Senhor, irmãos. É uma bênção do Senhor. O nosso Deus, Ele nos santifica, nos levando à santificação. E o processo de nos santificar, Deus usa as provações. É por isso que eu venho repetindo várias vezes. As provações, elas são bênçãos de Deus em nossas vidas. Traz sofrimento, tristeza, sem sombra de dúvida. Mas são bênçãos de Deus em nossas vidas. É por isso que nós não podemos deixar que o pecado nos segue. E olharmos para as provações, não da perspectiva de Deus, mas da perspectiva do mundo. Onde diz, olha, você está passando por sofrimento porque você pecou, você está em pecado. Perspectiva de Deus. Sofrimentos, eles são a bênção de Deus em nossas vidas, irmãos. Basta lermos no finalzinho do livro de Jó. Quando Jó diz, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir, agora os meus olhos o contemplam. Depois dele passar. Partindo, irmãos, agora para as aplicações. Mais aplicações para nós, diante de olharmos para esse texto e aprendermos que devemos olhar com um olhar diferente para as provações. Primeiro, irmãos, é que devemos sempre ter a consciência de servos de Jesus. Isso coloca nós no nosso devido lugar. Mesmo nós, irmãos, venhamos ter autoridade na igreja, no trabalho, seja lá onde for. Nunca devemos nos esquecer que somos escravos de Jesus, obedientes, humildes, servos leais do Senhor. E quando nós fazemos isso, irmãos, diariamente temos essa consciência de que somos servos do Senhor, nós estamos imitando o nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, tal como o Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir. Nós somos chamados a nos parecermos com o nosso Senhor, irmãos. É por isso que não pode ter orgulho em nossos corações, mesmo com a autoridade que viemos ter. Tiago é um exemplo aqui. Ele poderia ter se apresentado, olha, Tiago, meu irmão de Jesus, que viu Jesus ressurreto, que foi o líder em Jerusalém. Não, mas ele reconhece que é um escravo de Jesus. E para enfrentarmos, irmãos, as provações com toda alegria, nós precisamos, irmãos, de sabedoria. É isso que ele fala no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Precisamos de sabedoria, irmãos, e da graça do Senhor para olharmos para as provações que vêm em nossas vidas com um olhar, uma perspectiva diferente.
de que elas são bênçãos do Senhor em nossas vidas. Em meio às provações, louve a Deus, em vez de murmurar. Porque nós somos ligeiros, irmãos, em murmurar contra o nosso Deus, quando estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, em vez de nós louvarmos ao Senhor e agradecer a Ele, ao Senhor. Irmãos, quando nós nos identificamos como escravos de Jesus, isso tem sérias implicações. Como, por exemplo, nos mostra que nós não somos mais escravos do pecado. Então não tem essa de, olha, eu sou escravo de Jesus e escravo do pecado, ou seja, vivo atolado no pecado. Não, nós somos escravos de Cristo e Cristo nos liberta. Como um Senhor misericordioso, Ele nos liberta do pecado. Só Cristo pode nos libertar das amarras de Satanás. Só Cristo. Só Cristo. Deus, irmãos, Ele nos libertou do império das trevas. Que bênção essa! Que notícia maravilhosa! É por isso, irmãos, que é uma bênção nós nos identificarmos como escravos de Jesus, escravos do Senhor. E por último, o Senhor Jesus Cristo pode até não nos livrar dos sofrimentos nesta vida, mas com toda certeza, irmãos, o sofrimento da condenação do inferno, nós somos livres, através de Jesus Cristo. Podemos até passar por inúmeros sofrimentos, até o fim de nossas vidas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo nos livrou da condenação eterna. Porque aqui, agora, nós iremos sofrer de forma momentânea, logo vai passar. Mas aqueles que rejeitam a Cristo, eles vão sofrer eternamente. A palavra de Deus é bem clara em nos dizer isso. Olha, onde o fogo não se apaga. Chamada pela Escritura de inferno. Inferno, irmãos, não é uma realidade, não é um local, um lugar, um estado inventado pelo homem, não. A Bíblia diz, é bem clara que, olha, o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. E todos aqueles que rejeitaram a Cristo. E só há um jeito, só há um modo de nós sermos livres da condenação eterna. Livres dos sofrimentos eternos. É correndo para Cristo. É sendo escravos de Jesus. Existe um livro, A Prática da Piedade. É um livro, irmãos, que eu aconselho todos os irmãos comprarem e lerem. E ele trazendo algumas meditações sobre o inferno, ele vai dizer, olha, é um local onde a pessoa, o ímpio, aquele que não crê em Jesus, vai sofrer por toda a eternidade. E mesmo passando 1 milhão de anos, ele vai ver que só está começando aquele sofrimento. Um sofrimento que não tem fim. É por isso que corra para Jesus, para o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque só temos escapação, só temos salvação. Só iremos escapar da condenação eterna através de Jesus Cristo. Através do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se nós não formos escravos de Jesus, nós seremos escravos de Satanás. Corra para Jesus. Corra para Jesus. Não brinque. Irmãos, nós não devemos brincar porque nosso corpo ele vai perecer. Ele vai depois ressuscitar, é verdade. Mas a nossa alma ela é eterna. Ela é eterna. É por isso que devemos nos socorrer em Jesus. Porque só há salvação em Jesus. Ele mesmo diz, olha, aqueles que creem em mim
tem a vida eterna. Essa é uma promessa maravilhosa para mim e para você. Uma promessa que não vai falhar, porque Ele é Deus. E Deus não muda e não mente. Mas Ele diz também, olha, aqueles que não creem em mim, já estão condenados. Corra para Cristo. Porque só há salvação em Cristo, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, é muito fácil nós falarmos sobre ficarmos alegres em meio às provações, ficarmos alegres em meio às dificuldades da vida, ou louvarmos o nosso Senhor Jesus Cristo quando tudo vai mal. É fácil nós falarmos ou lermos livros que falam isso. O difícil é colocar isso em prática. Isso é difícil. Não impossível. Porque nós temos exemplo da Escritura de homens que mesmo em perigo de morte louvaram ao Senhor. Irmãos, se conseguimos enfrentar as provações alegres, louvando o Senhor, é pela graça de Deus. É pela bondade do Senhor que derrama a sua graça e nos capacita para tal. Não é por nós mesmos. Porque podemos cair nesse erro. Não, eu estou alegre. É eu. Eu tenho feito isso. Eu tenho feito aquilo outro. Irmãos, só podemos enfrentar as provações pela graça do Senhor. Porque sem Cristo, nada somos e nada podemos fazer. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Oremos, irmãos. Santo e bendito Senhor, nosso Deus e glorioso Pai, nós te rendemos graças pela sua palavra, lida, explicada, e pedimos que o teu Santo Espírito aplique aos nossos corações. Deus Santo e bendito, nós sabemos, ó Pai, o sofrimento, ele é passageiro, ele traz dor, traz sofrimento, mas louvado seja o teu santo nome, porque ele é passageiro, Senhor. E reconhecemos que dependemos da tua graça, Senhor, para louvarmos o teu santo nome, mesmo em perigo de morte, mesmo em meio à perseguição, devemos continuar servindo ao Senhor em fidelidade, não importa que governos ímpios venham a dizer, Senhor, porque importa nos obedecer ao Senhor do que aos homens. Deus bendito, somos gratos, ó Deus, porque através de Jesus Cristo, nós somos livres do sofrimento eterno, um sofrimento que não tem fim. E nós sabemos, ó Senhor, que esses sofrimentos, aqui na terra, eles não podem ser comparados com o sofrimento eterno. E por isso que nós louvamos o teu santo nome, pela salvação em Cristo Jesus. Rogo, ó Deus, ao Senhor, em nome de Jesus, que aqueles que estão aqui nesta noite, ó Deus, tenham o coração transformados pelo Senhor e corram rapidamente para o Senhor Jesus Cristo, porque só há salvação, só há céu através de Jesus Cristo. O único caminho que nos leva ao Senhor é através de Cristo. Porque é impossível nós sermos salvos pelas nossas obras, sermos salvos pela nossa moral ilibada, pelas nossas obras de justiça. Nós somos salvos da condenação do inferno através de Jesus Cristo. E é no nome dele que nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.